Bom, gente, bom dia. Eu me chamo Tiago Aires, eu sou professor na rede de educação básica do estado do Ceará. Sou mestre em filosofia pela Universidade Federal do Piauí e vou começar agradecendo, né, pela possibilidade de estar aqui presente, participando dessa mesa. Fiquei muito feliz de ver a pesquisa dos colegas, me sinto bastante humilde no meu intento aqui, porque na verdade eu vejo que muitos colegas trouxeram o referencial Foucaultiano, a problematização da subjetividade, e estão aplicando isso em pesquisas que de alguma forma acabam casando essa função conceitual da filosofia, mas ao mesmo tempo interpretativa. Então percebo que o que está se fazendo aqui por muitos dos colegas é uma tentativa de interpretação da realidade a partir de um certo referencial filosófico, o que eu considero louvável, mas a minha pesquisa ela não vai muito por aí, porque eu acredito que talvez eu ainda estou em alguns momentos prévios a esse tipo de movimento, né? Então, na verdade, a minha pesquisa, o trabalho que eu vou apresentar, que se chama, ele tem por título Genealogia Existencialista, a subjetividade como síntese de liberdade e história, e que a posteriori eu preferi muito mais o subtítulo do que o próprio título, mas ele surge como uma provocação, ele tem um movimento de análise quase que conceitual no interior de dois autores, né? A Michel Foucault, evidentemente, que é um autor comum a todos os pesquisadores que estão no projeto, foi o autor sobre o qual eu escrevi minha dissertação de mestrado, mas também autores que têm surgido no meu horizonte, né, como o próprio movimento, os pensadores como Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, o Maurice Merleau-Ponty, que são autores que eu tenho lido, tinha uma certa leitura, mas eu me considero mais um estudioso do que um especialista, ou um sartreano, como o professor brincou. Eu me sinto mais como um estudioso, porque eu acredito que a própria modéstia da minha leitura mesmo desses autores. E o que me interessa aqui nesse trabalho vai ser pensar justamente como tanto Foucault, principalmente ali nos seus últimos 5 anos de vida, ele torna a subjetividade um problema filosófico de maneira mais explícita, né? Depois ele vai falar, depois eu falo sobre isso. E como a gente pode pensar essa noção de subjetividade em Foucault como uma espécie de uma artimanha conceitual, é um recurso conceitual que o Foucault faz para pensar justamente um dilema, que é um dilema que eu diria que talvez seja comum a toda a filosofia francesa do século XX, especialmente na segunda metade, que é a problematização do que há de político na subjetividade. Esse é um problema que é colocado pela imensa maioria dos filósofos franceses no século XX, cada um à sua forma, é colocado pela própria psicanálise lacaniana e pelas suas dissidências, como Guattari, Jean Laplanche. E aí, ao mesmo tempo, eu quero pensar como isso, de alguma forma, parece se aproximar de uma certa construção conceitual que é comum a Sartre e a Beauvoir. Sartre, evidentemente, eu estou pensando no Serio Nada e também na conferência dele, muito criticada, né, o Existencialismo e o Humanismo, porque é ali onde ele tenta extrair mais explicitamente as consequências éticas da sua ontologia, que ele promete ao final do Serio Nada, e acaba tendo uma certa dificuldade, né, que vai durar toda a vida, de elaborar de forma mais robusta. Como essas discussões sobre subjetividade, tanto Foucault, Sartre e Beauvoir, elas tentam equacionar o que eu estou colocando aqui como uma certa liberdade da agência humana, mas uma certa determinação histórica. E aqui eu vou aproveitar a fala do professor Linda também, que trouxe a discussão sobre determinação e condicionamento, que eu concordo com ele, a gente tem que ter muito cuidado com a palavra determinação, porque ela tem um caráter quase que de destino. E muitas vezes a gente acaba, ela traz essa ambiguidade, porque quando a gente pensa em determinação filosoficamente, a gente está pensando em algo que atribui uma certa determinidade, né? A gente pegar o Hegel, né, o problema do ser é justamente que o ser é pleno, então não tem determinação, e aí o Hegel confunde, ou pelo menos afirma que o ser e o nada são a mesma coisa, que o Sartre vai recusar, né? Mas, enfim, a ideia é essa. A história, ela nos impõe certas determinidades que funcionam como condicionamento, porque ela sempre vai, de alguma forma, enquadrar mais do que restringir o nosso espaço de ação, mas as respostas, elas são criativas no interior daquele enquadramento. Então, basicamente, é esse o movimento que eu vou fazer. Eu ia disparar o cronômetro aqui, mas eu não sei se está sendo controlado, né? Não... Tá, pronto. Então, vamos lá. Então, a questão é a seguinte, né? O que me parece, né? O Foucault tem um texto muito famoso, um texto também bastante problemático, porque
é um texto de síntese, então ele tenta equacionar ali uma série de pesquisas, anos de pesquisas em algumas páginas, que é aquele famoso texto Sujeito e o Poder, onde ele apresenta que o que teria, de alguma forma, marcado a pesquisa dele teria sido os processos de objetivação do humano que o constituem enquanto sujeito. Então é interessante aí uma certa dialética, porque é a colocação do humano enquanto objeto para uma certa investigação, e como essas investigações acabam construindo a subjetividade daquele que pesquisa, e dos grupos que são pesquisados também. Porque se nós pensarmos, né, nos seus primeiros objetos, a loucura, a medicina, e mesmo depois a delinquência, elas são processos que colocam o humano enquanto objeto de uma investigação científica. Mas os resultados, a força daquele discurso, justamente pelo seu caráter de ciência, eles geram uma subjetivação naqueles que são seus objetos de pesquisa. Então, ele não só investiga a loucura, como ele subjetiva aquele que é identificado como louco. Ele não só investiga a doença, a morte ou a delinquência, como ele, de alguma forma, subjetiva indivíduos como delinquentes, que passam a se identificar como delinquentes e tal. E aí depois ele faz uma movimentação que é mais a questão da subjetivação enquanto práticas em que os humanos se colocam como objetos para si mesmos, muitas vezes de um processo até bastante individualizado, quando você pensa em referenciais históricos do cuidado de si, né, das técnicas de existência do mundo helênico. E aí a questão é, tá, o Foucault estudou isso, mas por que ele estudou isso? E aí em algumas entrevistas fica muito claro, né, ele consegue ser mais, o Foucault é mais transparente nas suas entrevistas do que nas suas pesquisas no Colégio de França ou mesmo nos seus livros, onde ele parece realmente se despersonalizar, né? Como ele mesmo brincava, ele escrevia para não ter um rosto, mas nas entrevistas esse rosto fica muito claro. É muito claro saber quem é o sujeito Foucault quando você acompanha as entrevistas dele. E aí ele coloca muito claramente, tem uma entrevista específica que acredito que seja o cuidar de si como prática de liberdade, agora não vou lembrar exatamente se é esse nome, em que o Foucault afirma que recusa o conceito de libertação ou de liberação em prol de um conceito de prática de liberdade, onde ele afirma que justamente a prática de liberdade é uma certa agência que os sujeitos podem adquirir no interior de um certo arranjo, que está muito vinculado ao conceito de dispositivo, que está dado, né, que está dado e atua constantemente sobre esses sujeitos. É como se ele dissesse que o que ele entende por prática de liberdade, na tentativa de evitar uma substancialização da liberdade, é uma agência condicionada, uma agência no interior de um certo enquadramento. E que a prática de subjetividade que ele investiga é justamente a capacidade que os indivíduos têm de agirem sobre si mesmos no interior daquele enquadramento. Ele até brinca com isso, e depois ele brinca sobre isso falando que o processo de subjetivação era pensar que os sujeitos eram atravessados por uma infinidade de forças, mas o processo de subjetivação é aquele no qual o indivíduo tenta ser uma força para si mesmo. Já deu os 15 minutos? Não. Uma força sobre si mesmo. Então, o que me parece justamente, isso parece ecoar de maneira curiosa uma certa entrevista do Sartre, caso eu não esteja enganado, em que o Sartre diz que só se torna o que se é, não sendo o que a vida fez de si ou o que o destino fez de si. Então, o Sartre ele coloca também uma concepção relativamente negativa do que é a agência subjetiva. A agência subjetiva é não se render apenas ao processo de determinação histórica. Tem um certo tomar posse desse processo e agir sobre ele. Isso me pareceu ecoar bastante o Foucault, porque, e aí eu vou deslocar um pouco agora para o Sartre e Beauvoir, né? O que me parece, quando o Sartre e Beauvoir vão pensar a ideia de liberdade situada, né, ou nessa dinâmica entre a liberdade como esse substrato ontológico da humanidade, né, do ser da consciência, do para si, em relação com a ideia de situação como o conceito que lhes permite inicialmente tratar da determinação histórica, eles não subsumem num conceito sobre o outro. Na verdade, o que ele coloca é que a situacionalidade, justamente, ela gera um enquadramento em que não é possível o ser humano fazer tudo o que ele quer o tempo todo. Mas no interior de um enquadramento histórico que gera certas determinações, o ser humano pode agir de maneira relativamente criativa. É como se as perguntas, ou as demandas, as exigências são colocadas historicamente. As respostas é que são o espaço de liberdade humana. Porque não existe uma resposta que seria necessária, especialmente no momento da geração dessa resposta. Claro que se você fizer uma leitura dialética retrospectiva, você pode entender a necessidade da resposta que foi dada, mas é diferente do momento em que a resposta é gerada. Que esse momento é o momento onde a liberdade atua no interior de um enquadramento histórico estabelecido pelas
pelas determinações da situação ou pelo que Foucault vai apresentar como dispositivo, né, ou prática de subjetivação futuramente. Bom, e por que eu estou falando disso, né? Por que eu estou tentando fazer esse debate histórico, esse debate conceitual dessas duas correntes de pensamento? Né? Eu acredito que, por um ponto de vista da história da filosofia, ele tem interesse por si só, mas não é esse o meu interesse. Meu interesse aqui não é só fazer um trabalho de história da filosofia, comparando um certo sistema de pensamento com outro sistema de pensamento, percebendo diferenças e semelhanças. Ainda de que eu não invalide esse trabalho, eu reconheço o valor desse trabalho. Mas o que eu acho interessante é porque essas perspectivas filosóficas, tanto de Foucault quanto de Sartre e Beauvoir, elas vão, de alguma forma, fundamentar, teoricamente, a apreciação que esses autores fizeram, os três, de momentos políticos históricos fundamentais do século XX. Porque a apreciação deles se dá sobre um substrato filosófico. Eles apreciam os eventos históricos a partir da própria compreensão que eles têm dessa dinâmica entre agência humana e historicidade. E uma coisa que eu percebo, né, e aí é uma coisa que eu estou investigando, porque é o que muito me interessa nesse momento, é de que me parece que boa parte desses autores, eles acabam optando por uma certa perspectiva de investigação dessa relação muito centrada no indivíduo. Então, eles têm uma certa... Não é que o campo político não existe, apesar de seria um absurdo afirmar isso, mas é como se houvesse uma subsunção do campo político no campo ético. Como se a política ela fosse devorada pela discussão ética e passasse a compor a discussão ética. Mas o campo político ele meio que vai servindo a uma discussão sobre ética. E aí, o que eu estou chamando de ética de política? Porque é importante a gente estabelecer esses conceitos, que são conceitos muito longevos em filosofia, muito polêmicos. Se a gente pensar que a ética seria esse campo de discussão sobre os princípios e as implicações do agir humano, eu acredito que é nesse campo que Sartre, Beauvoir e o Foucault operam, principalmente, nesses momentos específicos. Aqui eu estou pensando no Sartre antes dos anos 50 e no Foucault após 79. Enquanto que o campo da política, me parece que seria uma discussão mais voltada para as formas de organização da vida comum e as instituições que são capazes de dar vazão e existência a essa vida comum. Me parece que Foucault, no final da vida, é explícito a recusa dele de pensar em termos claros formas de organização, sob um princípio de não prescrição, né, afirmando não achar importante prescrever alternativas. Ele se recusa a participar muitas vezes desse debate. Você tem algumas colocações ali, esporádicas dele sobre como ele acredita que deveria ser, alguns problemas políticos poderiam ser solucionados no âmbito da vida pública, da vida social. Aqui eu não estou pensando em vida institucional, mas vida social. E, obviamente, as instituições que dão vazão a ela, dão sustentação a ela. E o Sartre e Beauvoir também. O que faz que, muitas vezes, eles produzam um efeito que, eu conversando com o Douglas Barros, que é um filósofo da Unesp, eu reconheço isso muito numa perspectiva política contemporânea, inclusive a gente falou sobre isso comentando o texto do Rancière, que é uma certa fetichização da revolta. O que eu percebo nesses autores, justamente na minha leitura, subsumirem o campo da política na ética, é de que eles restringem o campo da política do como evitar processos. É como evitar um determinado tipo, como se posicionar diante de um processo. E acabam escapando de uma certa discussão de como formatar processos. É preciso criar formas de vida, inclusive e pensá-las essas formas. Evidentemente que não se trata de um trabalho de prescrever utopias, isso dificilmente foi feito na história da filosofia, mas simplesmente de tentar criar orientações, criar problemas, para que você possa já pensar no próprio movimento crítico, uma crítica que não seja meramente negatividade, mas também seja positividade. Seja uma crítica dialética nos termos de Marx. É uma crítica que, ao mesmo tempo que destrói, constrói, porque ele identifica o que precisa ser destruído. E aí, eu já vou concluir. Isso me faz muito pensar o final da fala do professor Sandro, justamente quando ele afirma que nós precisamos sim de polícia, a questão de qual polícia nós precisamos. Ou então de que a vigilância por si só não é o problema. O problema é como se vigia, por que se vigia, com que finalidade se vigia, o que ecoa a meditação do próprio Foucault em o que é a crítica. Porque, na verdade, eu acredito que nós entramos num movimento, nós enquanto pesquisadores, militantes políticos, a gente entrou num movimento de
tentar dissolver as estruturas que nós temos dadas na nossa contemporaneidade, que são as estruturas desse momento, desse estágio da formação capitalista, que nos identificam como neoliberalismo, mas a gente parou de propor as soluções. Cada vez mais existe uma certa dificuldade de intelectuais e militantes de propor soluções. É como se propor soluções fosse, de alguma forma, tentar ditar os rumos da sociedade, e ditar o rumo da sociedade é uma postura autoritária. Só que a gente tem que entender que eu vou terminar minha fala relembrando o Engels, né? O Engels tem um texto formidável de embate ao Bakunin, né? Ele está embatendo o Bakunin, onde ele é chamado Sobre a Autoridade. E ele afirma que quanto mais a forma o ser humano ele se universaliza, no sentido de que a vida social ela se coletiviza cada vez mais a gente precisa de organização. Acreditar na espontaneidade das relações humanas como a solução para um mundo ditado pela regra do capital, sem uma outra regra para ditá-la, é uma fantasia. A gente está voltando ao socialismo utópico, ao socialismo que o Marx criticou, que é o socialismo de pequenas comunidades que criam a sua existência idílica enquanto o mundo acaba, né? E aí a gente tem que levar em consideração que o destino humano hoje é, mais do que nunca, universal. Porque o destino de uma pequena comunidade indígena no interior da floresta amazônica, ele vai ser influenciado, sim, pelo que acontece no resto do planeta. Ele não está isolado, por mais que essa comunidade não tenha contato com a gente, ela vai sofrer os impactos das nossas decisões políticas. Então é o momento de a gente resgatar uma perspectiva de superação do capitalismo e de resposta, de alternativa ao capitalismo, que seja universal à altura do desafio. E aí eu acredito que esses autores, eles, nesse momento, pecam por isso. Porque eles, ao reduzirem a política à ética, ou ao subsumirem a política na ética, eles acabam tendo uma meditação que é mais do domínio individual, do domínio da resistência, e isso enfraquece. Usar esses autores apenas como referência para as nossas próprias lutas enfraquece o nosso horizonte de ação política. E para concluir mesmo, o que eu queria fazer, de maneira um pouco confusa, peço perdão, é justamente voltar a recolocar mais uma vez esse clássico problema que é qual é o papel da filosofia diante da luta política. Eu termino com isso. Muito obrigado.